Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo da CNC. E a minha máquina CNC está parada faz um bom tempo e eu estou tentando fazer uma limpeza nela e também algumas melhorias, né? Vocês podem ver que agora a gente tem essa grande placa de madeira aqui na parte de trás da máquina e eu não sei porque eu não havia colocado isso antes nela, né? Porque aumenta a rigidez da máquina e também não tenho pedaços de madeira ou a fuligem e tudo mais voando para a parte de trás da máquina. E como eu estou mexendo com isso ainda, vai demorar um pouquinho. Eu não sei se vou ficar filmando a desmontagem e montagem dos componentes. Eu quero modificar e limpar ela ainda, então eu não sei como é que vai ser esse vídeo, se vai ser interessante também, né? Mas muito obrigado por acompanhar. Bom, para a gente começar aqui, o último projeto que eu acabei fazendo nela foi aquele da luz que eu estou utilizando nos vídeos, né? Então aqui são as 4 molduras e eu estou utilizando agora essa espécie dessa madeirinha MDF aqui de 3mm, que é muito boa, né? Mas vocês podem ver que a mesa, por exemplo, a mesa Y aqui, né, da máquina, é essa aqui embaixo. E aí eu tive que colocar um suporte aqui e mais outro para a gente poder chegar na altura da Makita aqui, né, para ela poder fazer o trabalho no material. Então, eu acho que o nosso eixo X aqui, que são essas duas barras aqui, ele está muito alto, mesmo com o máximo de alcance no eixo Z aqui, a gente não consegue chegar tão facilmente, por exemplo, na altura da própria mesa aqui embaixo, né? Então, isso é algo que eu quero modificar. Eu já removi o sensor limite aqui Z, que antes ele estava aqui do lado, né, fazendo um trabalho meio estranho aqui. Eu tenho o sensor do eixo X aqui do lado também. Eu tive uma ideia um pouquinho melhor para fazer isso aqui funcionar de uma outra forma, né, para ficar mais simples o funcionamento e as coisas que estão aqui na frente da máquina. Eu coloquei essa parte de MDF na parte de trás justamente porque a gente vai montar os componentes atrás da máquina, que eu acho que vai ficar bem melhor. E depois, quando eu tiver a oportunidade, eu posso colocar talvez uma placa de acrílico, né, fechando aqui por cima e também na frente para abafar um pouco do som e não voar as coisas fora enquanto a gente estiver trabalhando no material. Bom, primeiramente, toda a máquina ela tá com, infelizmente está com muita sujeira e infiltração de água, né? O MDF ele é cru, então não tem nenhuma proteção contra a água e infelizmente caiu alguma coisa aqui na lateral da máquina. Então vocês podem ver que essa parte aqui, principalmente onde infiltrou um pouquinho de líquido, eu acabei lixando um pouco para retirar alguma sujeira. Não, parece que não afetou muito a parte estrutural da máquina, mas eu acabei fazendo isso só para melhorar um pouco, né? Eu tinha montado os componentes aqui, a fonte de alimentação desse lado e a plaquinha do Arduino aqui em cima, né? Mas eu não sei porque eu não havia pensado nisso antes, agora que eu acabei de colocar essa peça aqui, eu vou montar os componentes na parte de trás e aqui embaixo é onde vai ficar, né, o motor do eixo Y. Então a gente vai mover ele por aqui. Eu coloquei essa placa, mas eu vou ter que furar ela e fazer as medições para passar o eixo para cá também, né? E aqui em cima ficarão então a fonte e o Arduino para controlar. Só que eu estou tendo uma pequena dúvida aqui, galera. Eu queria mostrar para vocês os controladores que eu tenho agora para mexer a CNC. Bom, aqui só para a gente dar uma olhada nas placas controladoras que eu tenho para mexer a CNC. Essa é a que a gente estava utilizando, é um Arduino Uno R3 com o Shield CNC, 3 controladores de motor, eu acho que é A4988, eu não me lembro muito bem qual é a numeração deles, né? Mas estava fazendo o trabalho de uma forma bem legal. O único problema é que às vezes eu acabei dobrando alguns pinos aqui, né? Então isso aqui eu acho que vai prejudicar agora o funcionamento dela. Estava funcionando legal, eu posso até mudar depois. Se eu não me engano, acho que eu estraguei o auxiliar, o Y e passei ele para o auxiliar para poder funcionar, né? Mas era algo assim. E mesmo assim estava funcionando legal essa plaquinha, eu acho que ainda dá para salvar ela. Mas eu queria a opinião de vocês também. Eu acabei comprando outras placas e principalmente essa daqui porque eu achei muito interessante o funcionamento dela. Ela também tem um microchip Atmel, né, que é o mesmo
do Arduino. Ele tem apenas 3 pontos aqui para colocar os controladores, né? Porque isso aqui era mais utilizado para laser, né? Mas também serve para CNC. O diferencial dessa plaquinha é que o interessante é que ela tem esse outro controlador aqui, que serve realmente para controlar a máquina, apesar dele ser bem simples, né? Ele tem um visorzinho LCD aqui e também os botões para a gente poder mexer cada um dos eixos de acordo com tipo 1 mm, 10 mm, 50 mm e tal. Você vai mudando aqui e fazendo funcionar. O único problema é que utilizando essa placa eu não tenho, se eu utilizar esse controlador, né, eu não tenho a saída serial para o PC. Então isso era um dos impedimentos que eu tinha também. Eu acabei não utilizando ela, né? Mas agora eu acho que eu vou começar a tentar utilizar essa daqui justamente porque ela tem um cartão SD bem pequenininho aqui que dá pra gente carregar os arquivos nela, né? E fazer ela funcionar. Eu só tenho que saber como que funciona de novo, porque faz um tempinho que eu mexi. Em uma outra ocasião eu acabei comprando outra placa CNC, essa aqui embutida, e também utilizando o Arduino Nano, né? Que é aquele menorzinho. Eu queria mexer um pouquinho com o Arduino Nano, acabei comprando ele junto com esse conjunto aqui já para fuçar em tudo ao mesmo tempo. Se eu não me engano, eu tenho um pequeno problema com essa placa que não dava para fazer movimentos muito rápidos, se eu não me engano. Tinha um tipo de configuração desses jumpers aqui, né? Para fazer o controle de passos do motor. Mas eu realmente acabei esquecendo muita coisa que eu já mexi, né? Então eu tô tentando me lembrar e primeiramente eu vou começar mexendo na máquina, né? Eu acho que a primeira coisa que eu vou tentar fazer é colocar os controladores do Arduino Uno, né, os controladores de motor, nessa placa aqui, porque ela está em uma condição melhor do que aquela lá. E vou ligar os eixos nela, parece que os bornes aqui para ligar os motores estão ok também. E vou ligar para ver se consigo fazer ela movimentar. Mas primeiramente a gente tem que terminar a construção da máquina. Bom, muito bem, eu encaixei lá a parede de trás da máquina, né? Agora ela está bem presa com 2 parafusos em cima e 2 através da parte de baixo, né? E eu apenas tombei ela aqui para dar uma olhada na parte da frente da máquina. E eu queria mostrar para vocês como que tá aqui, ó, como acabou infiltrando de água, né? A base dela tá bem ruim mesmo. Só que eu não vou mexer nisso aqui porque eu acho que não vai afetar por enquanto, né? E como eu construí ela faz muito tempo, o negócio tá bem ruim mesmo. Bom, eu quero trocar essa peça da frente, que é onde a mesa do eixo Y se aproxima aqui, né? A gente pode ver que ela chega bem próximo, mas passa por cima dos acopladores. Eu esqueci o nome dessa peça, mas é a que segura o eixo por onde ela corre, né? E eu quero que continue assim porque essa mesa ela pode vir para fora da máquina para a gente colocar o material e depois ela voltar lá para dentro, né? E é bem interessante que eu posso deixar a máquina assim também, fazer usinagem de lado aí, né? Muito engraçado. Eu vou voltar aqui um pouco esse eixo e essa peça eu vou desmontar ela inteira, né? Vou remover os parafusos aqui da parte de baixo. Vamos descolar ela daqui. Eu acabei prendendo muito bem com cola e tudo mais, né? E acabei tendo que fazer esses furos aqui no meio também. Eu vou precisar de 2 furos para poder passar o eixo aqui Y. E aí eu quero fazer a medida certinho, porque eu também vou fazer na parte de trás lá, né? Na parede, para deixar bem alinhado. E eu vou cortar uma nova peça, né? Para essa parte da frente, com esse pedaço que sobrou da parte traseira lá. Eu não vou ficar filmando tudo, então, porque já está demorando para eu fazer as coisas, né? Imagina filmar e ficar fazendo ainda, então é mais fácil se eu voltar apenas com os resultados. Então eu vou ter que mexer na plaquinha para ajustar esses passos. Eu acho que a gente vai conseguir configurar os 200 passos por revolução lá de cada um dos motores, né? E aí eu vou melhorando a maquininha por enquanto. Mas eu acho que já daria para fazer algum tipo de corte, eu só não quero mexer com ela agora porque faz muito barulho. Eu ainda quero construir também uma mesa para ela ficar numa altura boa assim e colocar a máquina em cima da mesa, né? Eu acho que vai ficar bem legal também.
Mas por enquanto é só. Assim que eu tiver uma atualização um pouco melhor aqui, na máquina um pouco mais limpinha também, aí eu já volto. Muito bem, galera, só pra gente continuar o vídeo aqui, eu tô um pouquinho empolgado, então eu já desmontei algumas coisas aqui da máquina para poder fazer a limpeza e lubrificação dos eixos e tudo mais, né? Deixar ela funcionando bonitinha de novo. Eu fiz um teste, um corte de teste, né? Apenas uma lua aqui, né? 2 círculos um dentro do outro e cortou bonitinho, funcionou legal. Parece que eu fui inteligente ao fazer essa máquina e eu acabei realmente separando as coisas aqui. Eu coloquei essa parte da mesa, né, que eu acabei até marcando aqui onde que eu vou cortar ela para a gente ter um pouco mais de alcance no eixo Y, né, para ela chegar até na parede agora que eu incluí essa parede na máquina, né, vou cortar essa parte aqui fora. E algo que eu fiz foi manter isso aqui como a mesa mesmo. A broca, ela tá no máximo aqui, ela não chega, pelo menos essa broca pequenininha não chega direto na mesa, então a máquina não consegue se destruir, né? Mas aí eu coloquei algo aqui por cima, né, da mesa, chamado, olha só, tábua de sacrifício. Então até que eu tava fazendo o negócio certo mesmo, colocar uma tábua que vai acima da mesa, né? E essa sim ela é alcançada pela broca aqui, mas que serve para a gente colocar o material em cima e fazer a nossa usinagem. E caso a broca fure isso aqui ou dê algum problema, não tem problema, né? É só a gente trocar a nossa tábua de sacrifício. Então, eu acho que eu estava pensando certo mesmo enquanto eu estava montando ela. Mas eu só consegui ver quando eu fui desmontar ela aqui, né? Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu consegui desmontar o eixo também. E vocês podem ver que eu tive que fazer um pequeno corte aqui, porque como a montagem dela era feita de um jeito e agora eu estou fazendo de outra forma, né? Com aquela parte lá do fundo também fica um pouquinho mais complicado. Então fiz um cortezinho aqui para facilitar a posição, né? A instalação aqui do eixo central. E eu vou apenas fazer os cortes aqui da mesa. Deixar ela numa medida certinha, né? A mesa do eixo Y. E eu acho que a gente já termina, pelo menos essa parte aqui do eixo Y. Falta fazer uma limpeza também, né? Algumas coisinhas dela ali. Mas eu tô bem feliz que a máquina ainda funciona certinho. E por enquanto tá dando tudo certo. E também eu acabei fazendo a modificação e não mostrei, né? Mas eu fiz a modificação do CNC Shield. Então agora tá funcionando com os 200 passos por revolução mesmo, os motores. Eu habilitei, eu acho que é o half step, seria meio passo. Mas, bom, tá tudo certo, só pra gente continuar com o vídeo aqui. Bom, belezinha, galera. Primeiramente, eu queria mostrar pra vocês um site que eu acabei descobrindo aqui, que eu acho que a maioria já sabia, mas é um site muito legal para fazer design de caixas, justamente pra gente fazer o corte ou em laser ou em CNC. Eu fiz uma caixinha de exemplo aqui de 20 cm por 15 com 4 cm de altura. E você tem opções aqui para fazer essas junções, né, de dedos aqui na caixinha, o que é muito legal. E ao baixar o esquema você tem todo o planejamento dela aqui, com a área de corte. Você pode colocar, por exemplo, compensação de canto, que isso é algo que eu queria muito ter algum tipo de controle, e no Fusion você tem que fazer isso daqui, né, mas o site aqui já projeta pra gente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 3 mm, que é o tamanho da broca, da fresa que eu estou usando, né? E ele faz essa compensação aqui, o que é muito legal. Baixando esses planos, você tem aqui, por exemplo, como baixar em SVG, que eu acho que é o melhor formato. E você pode abrir isso direto no Universal G-Code Sender. Eu estou impressionado que essa nova versão ela tem um editor de formas. E você, aqui eu já preparei, né? Eu coloquei as formas aqui no local certo. Eu também vou ter duas etapas. Uma vai ser cortando a parte da frente da caixa, então eu já mexi em algumas coisas aqui também. E a parte da frente ela vai ter como se fosse uma telinha, né? Vai ser cortada aqui na parte de dentro. Eu vou aproveitar para cortar também as laterais da caixa. Então um dos serviços vai ser esse aqui, que vai demorar mais, e o outro vai ser somente com a parte de baixo da caixinha. O mais legal, aqui vocês podem ver como ele já está preparado para cortar essa parte de trás, e se eu salvar ele vai fazer a parte da frente, né?
A máquina por enquanto está ali fora. Vamos tentar clicar aqui para... Primeiramente eu coloquei um macro para a gente carregar o material. Escrevi aqui load material, vamos ver como é que funciona isso aí na máquina. Eu não sei se vai funcionar certinho, se ela está tendo algum problema agora, mas vou clicar aqui. E eu lubrifiquei o eixo, ajustei algumas coisinhas. E coloquei também uma peça de madeira aqui parafusada só para eu ter a base aqui do zero da máquina, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar lá nossa combinação de Super Bonder com fita crepe, que é muito bom para segurar, né? E essa é a plaquinha, ela tem basicamente 20 centímetros. Infelizmente eu fiz do tamanho da placa, o que não é bom, né? Eu acho que vai dar alguma coisinha de errado ainda, mas eu vou tentar mesmo assim. Vou colar ela aqui primeiro, e aí a gente aproxima do canto aqui, né? O bit aproxima ele aqui do canto. E aí eu começo a tentar fazer esse corte e vamos ver se vai sair alguma coisa desse planejamento. Muito bem, eu colei aqui a plaquinha na fita crepe, né? A gente posicionou ela ali bem na linha mesmo da plaquinha. Então acho que vai dar o espaço certo pra gente. Vamos tentar fazer esse primeiro corte. E eu acho que não tá totalmente calibrado, né? Mas vamos lá. Bom, galera, infelizmente eu tô tendo alguns problemas ainda de conexão aqui e a máquina para do nada. Vocês podem ver que a própria interface aqui tá que nem maluca, daqui a pouco ele dá algum erro aqui na broquinha. Algo que eu achei bem esquisito também, toda vez que eu desconecto e conecto novamente na máquina, ela perde o roaming, né? A gente tem que fazer todo o processo de roaming de novo. Mas um dos benefícios de ter esse editor junto com o Universal G-Code Sender é que, por exemplo, nessa última vez que parou aqui o funcionamento, eu consegui cortar essa daqui do meio já, então eu posso apenas sumir com ela aqui, né? Colocar um hide, e essa daqui também foi cortada, posso colocar o hide, e falta somente essa última peça aqui, né? Esse último corte, um por fora e um por dentro aqui, pra gente finalizar. É um negocinho meio chato, eu também não sei o porquê que está acontecendo isso, eu acho que é pelo cabo USB ser muito longo e tudo mais, né? Mas vocês podem ver que o corte pelo menos está saindo certo, ele ficou bem no finalzinho da placa mesmo, então acho que essas duas plaquinhas aqui não vão ter o tamanho certo, né? Mas isso foi erro meu, eu deveria ter planejado dentro da plaquinha, né? E aqui ele começou a fazer o último corte da parte da frente aqui, só que chegou quase no final da plaquinha, ele começou a levantar um pouquinho. Mas é isso aí, tá funcionando legal a máquina. O único problema é de conexão mesmo, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu gostaria ainda de talvez fazer um negócio para coletar ou para deixar somente a sujeira próxima da broquinha aqui, porque ele solta pedaço de madeira para tudo quanto é lugar, né? E tem que ter algum tipo de coleta desses negócios. Mas tá bem legalzinho, tá funcionando ainda a maquininha. Eu quero ver se consigo terminar essa caixinha só pra gente mostrar no final do vídeo, né? Mas eu tenho que ter um pouco mais de paciência aqui. Mas tá legal, tá funcionando. E muito bem, parece que finalizamos os cortes aqui. Esse último eu deixei apenas sem o aspirador de pó. Então tá uma sujeira aqui. Mas olha só que legal, cara. Deu um cortezinho bem maneiro. Acho que a gente pode só descolar as peças. Eu tenho que passar uma lixa, né, para tirar essas rebarbas. Aqui é uma das laterais, vai ser a parte de cima para encaixar nessa daqui, né? E bom, primeiro eu vou tirar as peças aqui, até que tá fácil para tirar, você quer ser mais difícil. Olha que legal. Aqui eu consegui aproveitar bem a plaquinha, né? Não sobrou quase nada dela. Vou pegar essa lateral aqui o meio, o resto. E eu coloquei um tanto para cortar. O programa ele tá meio esquisito ainda, porque se eu começo a cortar de 0 até 3 milímetros, fazendo 2 passes de 1,5 milímetro, ele faz uma passada de 0 milímetros primeiro, depois uma de 1,5 e aí finalmente uma de 3. Então
Tem que aprender ainda a mexer com o Universal G-Code Sender nessa versão nova, né? Bom, aqui eu não vou conseguir juntar essas peças na mão, mas eu queria ver se pelo menos elas se encaixam, né? Porque aquela compensação da broca é justamente para a gente poder encaixar as peças. Eu tenho que ver também se não está fora de tamanho. E, nossa, se tiver encaixando isso aqui, acho que eu tenho que tirar as rebarbas ainda, né? Se tiver encaixando, deve estar bem justo. Ou ficou no tamanho errado, deve ter alguma... eu acabei nem calibrando a máquina, vendo se ela tinha o tamanho certo, né? Mas eu não sei não, hein, gente. Eu acho que ficou com o tamanho errado aqui. Talvez seja desse lado. Tá parecendo que ela tá mais curto em uma das dimensões. Bom, isso eu ainda vou ter que dar uma olhada, mas talvez então nem essa daqui tenha funcionado. Que plano esquisito. O negócio parece que tá quase do tamanho certo, mas sei lá, parece que encaixa. Mas mesmo se não encaixar aqui, eu dou uma lixada, eu tiro um pouquinho do material. É só para fazer a junção mesmo, né? Mas olha aí, parece que pelo tamanho as coisas estão quase que iguais, eu acho. Mas muito bem, galera, ainda falta fazer a parte de trás da caixa, né? Mas isso aqui vai ser um dos refletores de luz lá. Vou colocar alguns LEDs na parte de dentro da caixa e vai ser minha nova luz aqui das lives. Muito legalzinho, gostei pra caramba da nova versão do Universal G-Code Sender e que bom que a minha maquininha ainda tá funcionando. Bom, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui porque eu já mostrei bastante coisa. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série também do canal. Seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!